Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Deus de graça, Pai Santo e Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, apresento ao Senhor, ó Pai, a minha vida. Apresento ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai Santo e Deus amado, ó Pai que é Deus de glória, este momento, ó Pai Santo e Deus amado. Que eu diminua, Deus, e que o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo, ó poderoso Pai, possa, ó Pai querido e Deus de glória, agir, ó Pai amado e querido, em mim, através de mim. Agir, ó Deus, todo-poderoso na vida, ó Pai, de cada vida, ó Pai, que vai escutar esta mensagem. Pai Santo e Deus amado, que o Teu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, na qual diz a Tua palavra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus Todo-Poderoso. Entra na causa, ó Pai, da Tua igreja, entra na causa, ó Pai, do Teu povo, entra na causa, ó Pai, da nação. Entra na causa, ó Pai amado, do Teu povo, ó Pai Santo e Deus de glória. Que neste dia, ó Pai querido, Deus amado, o Senhor venha derramar poder, o Senhor venha derramar fogo dos céus, ó Pai Santo e Deus amado, estenda a Tua mão santa, divina e gloriosa, ó poderoso Pai. Lança por Teu, ó Deus, todo impedimento, tudo que não preste e não provém do Senhor. Quebra, ó Deus, toda barreira, lança por Teu, para os dardos inflamados, ó Deus do maligno. Pai Santo e Deus amado, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus que sara. Que neste dia, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor venha trabalhar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, ó Pai Santo e Deus amado, em cada vida, ó Deus Todo-Poderoso, querá ouvir, querá participar conosco, ó Pai, desta mensagem. Pai Santo e Deus amado, desça o Teu poder, desça o Teu fogo, ó Pai. Sela-nos, ó Deus, com o Teu sangue, ó poderoso Pai, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, possa fazer de mim, nesta hora, ó Pai, um canal do Teu Espírito Santo para falar à Tua igreja, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 10, a seguir, diz assim: Yahvé descobriu o seu braço santo diante dos olhos de todas as nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada do que seja impuro, abandonai tudo o que é imundo, purificai-vos, vós, os que levai os utensílios do Senhor, mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Yahvé irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, como um homem, nem parecia um ser humano. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo e Deus amado, toma direção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, abre o bom tesouro dos céus, ó Pai, desça a Tua mensagem sobre cada um de nós, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Yahvé descobriu seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. O Senhor, nesta palavra, a qual Ele me deu nesta manhã, Ele desnuda o braço, Ele age, Ele trabalha. Como diz a palavra de Deus no livro de Esdras, as mãos do Senhor é sobre aqueles que o buscam para o bem. Por isso, quando Ele me deu essa palavra, eu comecei a meditar, comecei a buscar na palavra. E o Senhor sempre promete, e Ele cumpre. O Senhor prometeu a Abraão que a descendência dele seria peregrina numa terra estranha. A descendência de Abraão seria peregrina numa terra estranha. Nesse tempo, Abraão não tinha filho, mas Deus havia prometido que a descendência dele seria peregrina numa terra estranha. O Senhor disse que a descendência dele seria peregrina por 400 anos. Mas depois eles voltariam e herdariam a terra, a qual o Senhor havia prometido. A terra onde Abraão estava, que o Senhor falou para ele que era a terra santa, que era a terra que ele daria ao povo dele como herança, uma herança do Senhor. Então, quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós temos que pensar, meditar, confiar, esperar no Senhor, que no tempo de Deus, Ele trará sobre nós todas as promessas a quais Ele tem feito. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele da terra do Egito, Moisés ouviu e Deus falou para ele que quando ele libertasse, quando ele tirasse aquele povo da terra do Egito, eles iriam despojar o Egito, que as mulheres pediriam vestes, roupas às suas vizinhas, vasos de ouro, de prata, e que aquelas vestes eles vestiriam os seus filhos
e as suas filhas. Moisés desceu ao Egito, Deus fez maravilhas através de Moisés, enviou as pragas para que o povo de Deus visse o que Deus era capaz de fazer para defender o seu povo. Quando chegou no dia, depois da praga do primogênito, morreu todos os primogênitos da terra do Egito, Moisés foi e passou para aquele povo. Aí já está lá no livro de Êxodo, no capítulo 11, no versículo 2 e 3, quando Moisés chega para o povo e fala que era para as mulheres e pedir para os seus vizinhos, para a sua vizinha, para a sua serva, para o povo do Egito ali, as ofertas, os vasos de ouro, de prata, e eles iriam despojar o Egito. Então Deus prometeu e cumpriu. Naquele dia aquele povo saiu dali vestido, com vestes, com presentes, com dádivas, porque Deus havia prometido a maneira que era para fazer, e da maneira que Deus falou, foi feito. Mas quando o Senhor fala desnuda o braço, e que as nações verão, nós temos várias passagens para nós meditarmos e confiarmos que o Senhor tem promessa e Ele vai cumprir sobre a tua igreja. As promessas de Deus para a igreja não acabou. A promessa de Deus para a igreja, como diz o Senhor Jesus, aquele que larga tudo, aquele que abandona todas as coisas do mundo para servir, para agradar a Ele, recebe 100 vezes mais neste mundo e no vindouro a vida eterna. Então, irmãos, só que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber 100 vezes mais neste mundo, porque quando recebemos qualquer coisa, nós recebemos a mais, um pouquinho a mais do que nós tínhamos, nós não agradecemos a Deus, nós esquecemos de olharmos e confiarmos que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu. A palavra de Deus fala para Moisés, para falar para o povo dele, que quando saísse do Egito, quando eles entrassem na terra, na qual manava leite e mel, quando eles prosperassem, quando eles entrassem naquela terra ali, de cujos montes cavariam os cobres, não era para esquecer, que não era para esquecer do Deus que tirou eles da terra do Egito, não era que para pôr na cabeça, para imaginar que foi com a força dos seus braços que eles haviam saído de lá. Então, quando a palavra de Deus nos fala sobre essas coisas, nós temos que começar a pensar e meditar. Nós estamos preparados? Estamos prontos para receber 100 vezes mais? Glorificamos a Deus quando não recebemos 100 vezes mais? Aceitamos quando não recebemos aquilo da qual nós oramos? Como eu tenho falado, eu tenho estudado, eu tenho lido. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando orarmos, nós sabemos daquilo que nós queremos. Nós sabemos daquilo que nós, nos nossos olhos carnais, como seres humanos, nós sabemos daquilo que necessitamos. Nós sabemos o que nós pedimos, sim, nós sabemos. Mas o Senhor sabe se nós iremos honrá-lo. O Senhor sabe se nós iremos deixá-lo fazer com que o nome dele seja glorificado, se recebermos aquilo que nós queremos, se nós vamos continuar glorificando a Deus. E se não recebermos, continuaremos glorificando, confiaremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós. Então nós precisamos, igreja, nós precisamos, povo de Deus, sabemos que às vezes o Senhor dá 100 vezes mais, e às vezes Ele não te dá 100 vezes mais. Às vezes a misericórdia dele é para salvar a tua alma. Mas quando você pedir, não peça porque você orou. Não peça a Deus apresentando a Ele porque você jejuou 21 dias. Não peça a Ele porque você fez uma campanha de 70 dias de oração. Que você ficou 70 dias, 40 dias, 21 dias de pão e água. Que você fez o sacrifício de Daniel. Não fique apresentando a Deus o seu sacrifício, não. Apresenta a Deus a sua causa, diz o Senhor. Entremos juntos em juízo para que eu possa te justificar. Irmãos, se for para Deus nos justificar, seremos condenados. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como ele diz na carta aos Efésios, a misericórdia do Pai é a causa de não sermos consumidos. Então, no momento da oração, quando precisamos de alguma coisa ou pedimos algo a Deus, não esqueçamos de dizer: Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, Pai, dai-me, faça em minha vida, ó Pai, segundo o beneplácito da tua vontade, que na minha vida seja feita a tua vontade, ó Pai, não seja feita a minha, não seja feita a vontade da igreja, não seja feita a vontade do homem, mas seja feita, ó Pai, a tua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Então, naquele tempo, quando o povo de Deus saiu do Egito, cumpriu-se a palavra que Deus havia falado com Moisés, que ia despojar o Egito. E eles saíram de lá ricos, saíram de lá com as ofertas, com ouro, com prata, com vestes, e Deus honrou. Se você ler no livro de Deuteronômio, você vai ver que lá no capítulo 8 fala que as vestes daquele povo, por 40 anos no deserto, as vestes cresciam no corpo, o sapato crescia no pé.
Então, quando Deus toma você para te abençoar, quando Ele desnuda o braço em seu favor, a nação vê a glória de Deus sobre a tua vida. Mas no momento em que o Senhor estiver te ensinando, te colocando por caminhos para você ver o que Ele pode fazer na tua vida, aceita. Dê graças a Deus. Viva confiando, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Pode ter certeza, como diz o Senhor Jesus, aqueles que vêm a mim jamais o lançarei fora. O Senhor não vai te jogar fora, o Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai te deixar no caminho. Ele vai cuidar de você, Ele vai te guardar, Ele vai fazer de você um canal de bênção na terra, Ele vai transformar a tua vida. Mas para que o nome dele seja glorificado, Ele não vai fazer para que o seu vizinho veja, Ele não vai fazer para que a tua família que te humilhou veja, Ele não vai fazer na tua vida para que o teu irmão em Cristo, o teu irmão biológico, para que o teu colega de trabalho veja o que ele fez. Não, não é para que o teu irmão veja, é para que o nome de Deus seja glorificado, para que a hora que as pessoas vejam o que Deus fez na tua vida, eles vão pensar, eu quero esse Deus, porque é assim que Deus faz. Se você ler na palavra do Senhor, você vai ver que o rei Nabucodonosor colocou uma ameaça para matar todos os sábios, todo aquele povo adivinhos que havia na Babilônia, se ele não fosse revelado o sonho que ele havia tido e a interpretação do sonho. Naquele tempo, quando eles queriam matar, Daniel falou, não, peraí, não apressa a fazer isso, me dá um tempo, deixa eu chamar o povo. Aí juntou Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram orar. Deus deu a ele a revelação do sonho. Deus deu a ele a interpretação do sonho. Mas Daniel precisou ir pedir, clamar pela nação e pedir para esperar, porque eles iam clamar a Deus. Talvez no momento em que você acha que a tua vitória não chegou, que está demorando demais, o Senhor está esperando o seu clamor. O Senhor está esperando você fazer como aqueles dois cegos que estavam sentados à beira do caminho, e quando Jesus ficou sabendo que Jesus estava passando, e eles gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor voltou a eles e perguntou, o que queres que eu te faça? E eles falaram, eu quero ver. E ele disse, então veja. Então, irmãos, nós precisamos aprender a, quando orarmos, não se justifique, humilhe debaixo da potente mão de Deus. E no tempo certo ele te exaltará. Naquele tempo, Daniel humilhou diante do chefe dos eunucos de Aspenas e humilhou diante de Deus para receber. E Deus deu a ele o sonho e a interpretação. Ele revelou a Nabucodonosor o que aconteceu. Deus o honrou. Deus o honrou. Ele poderia ter falado, eu vou colocar minha vida em oração, vou consagrar meus dias ao Pai, e eu tenho certeza que ele virá me matar e vai estar prestando serviço a Deus, porque amanhã eu estarei no céu. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas ele pensou por todo aquele povo ali que podia conhecer um Deus que faz a diferença. E Deus fez. Deus deu a ele aquilo ali para que o nome de Deus fosse glorificado. E o nome de Deus foi. Porque mesmo Nabucodonosor sendo um rei pagão, ele chamou e falou, não existe Deus senão o Deus de Daniel. O Deus do Daniel é Deus dos deuses. E aí aquele homem que foi para lá, para a Babilônia, preso, foi humilhado, porque foi o povo de Deus foi para a Babilônia, humilhado. Por causa do pecado, eles foram para a Babilônia, foram parar no exílio. Mas aquele homem que foi para lá humilhado, naquele momento ali, quando ele se humilhou diante dos homens e diante de Deus, Deus ali deu a ele graça. E Nabucodonosor colocou ele como governador da Babilônia e governador sobre todos os sábios da Babilônia. E ali ele achou graça diante do rei, e ele foi intercedeu pelos seus amigos que estavam com ele, e aí o rei colocou ele sobre chefe, sobre as províncias. Então, irmãos, nós servimos o mesmo Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que o Deus a qual nós servimos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que estava ali com Daniel é o mesmo que está aqui comigo, é o Deus que está aí contigo, é o Deus que está conosco nesta peleja. Mas nós somos servos do Senhor, como foi Daniel. Nós somos servos do Senhor, preparados para passar, porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo ele te exaltará. No período da sua humilhação, o que você faz? Se coloca prostrado diante do Pai ou procura culpado? Eu sempre falo, eu assisti um filme sobre a Revolução Francesa, e é que o homem vira e fala, olha, eles procuram culpado,
eles prendem, eles colocam homens dedo, eles fazem de tudo, procurando os culpados, para causar medo. Quando se quer mesmo verdadeiramente saber quem é o culpado, basta simplesmente olhar no espelho. Então, quando eu falo sempre, se você quer saber verdadeiramente quem é o culpado da sua luta, da sua peleja, não trazer a vitória na qual você tem buscado, olha para o espelho. Não para refletir a sua imagem, mas olha no espelho da tua vida. Como você ouviu o rapaz falando, olha no seu retrovisor e olha para trás. Olha o que você tem feito. Olha o que você tem semeado. Porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas sobre a lei da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você semeia, você terá que colher. Então, irmãos, quando Deus desnuda o braço dele para nos dar vitória, para transformar, as nações veem essa transformação. Mas quando falamos que eles veem essa transformação, o apóstolo Paulo também diz que nós somos a carta viva de Cristo. E como carta viva de Cristo, o que a sua família vê em você? O que o seu colega de trabalho vê em você? O que as pessoas na rua onde você mora, na sua escola, no colégio, na sua faculdade, o que eles veem em você? Você é a carta viva de Cristo. Então, o que eles veem? Então, igreja, nós precisamos sabermos a nossa função nessa terra. Nós precisamos saber que existe um Deus que não dorme. Existe um Deus que nos guarda. Mas existe um Deus que nos pede. Ide. Ele não pede, ele manda. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como o Senhor Jesus falou para aquele povo, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder para seres minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até nos confins da terra. Então, onde quer que você esteja, você é a carta viva de Cristo. Onde quer que você esteja, você é a testemunha viva do Senhor. E como testemunha, você é a testemunha sincera ou falsa? Você é a testemunha fiel, verdadeira? Aquela que vai, mas eu vou ser condenado. Mas fala a verdade. Assuma diante de Deus aquilo que você é. Assuma diante dos homens aquilo que Deus te chamou para ser. Pastor, profeta, missionário, obreiro, ou simplesmente servo. Porque o bom servo é Senhor. O bom servo é Senhor, porque é Deus que faz você virar Senhor. É Deus que coloca por cabeça e não por cauda. Ah, pastor, mas eu nunca vou conseguir. Não, você nunca vai conseguir. Mas Deus fará, se você for a testemunha fiel e verdadeira que Ele está procurando. Se você for um canal do Espírito Santo. Se você for aquele vaso de honra na casa do Pai. Ah, mas a igreja eu sou. Mas a igreja não é as quatro paredes. A igreja é você, o santuário vivo, morada do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós falamos sobre essas situações, nós vemos que nós temos que ser transformados para transformarmos onde quer que estivermos. Como diz a palavra do Senhor, onde colocar a planta do teu pé é terra sua, que o Senhor te dá por herança. No seu trabalho, onde você pôr a planta do teu pé, é terra sua. Na casa da sua família, é terra sua. Faça com que Deus entre com você. Se eles não aceitarem, porque você entrou ali fazendo a vontade de Deus, para dizer com que o nome de Deus seja glorificado, eles não aceitar, o Senhor Jesus diz assim, quando sair de lá, bata até a poeira do seu pé. Mas não precisa ser só na casa do vizinho, do colega, do macumbeiro, não. Na casa do seu pai e da sua mãe. Quando não aceitar aquilo que Deus te colocou para fazer, faça o mesmo. Porque diante de Deus não existe acepção de pessoas. Não existe pai, mãe, irmão. Porque a Bíblia diz aqui que larga tudo para servir. Recebe 100 vezes mais neste mundo e no vindouro a vida eterna. Muitas das vezes, a nossa maior guerra é quando a nossa própria família, a família biológica, a família de sangue, pai, mãe, irmãos, primos, a família. Por isso o Senhor Jesus fala que o profeta não tem honra na sua casa. Talvez quando você falar, você não vai ser honrado. Talvez quando você falar, você não será ouvido. Por que você não será ouvido? Porque ninguém quer ouvir falar das suas falhas, das suas fraquezas. Mas se não quer te ouvir, não tem problema. O seu testemunho ganha almas. O teu testemunho salva. Não precisa você pregar para todo mundo. Mas a transformação.
Porque quando Jesus entra na nossa vida é para sermos transformados. E eu falei já essa semana sobre isso. Quando Jesus estava ali naquelas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, aquela festa era para ser um fracasso, era para ser uma vergonha. Todo mundo ia falar mal daquela família, porque no meio da festa acabou o vinho. Mas ali estava um convidado especial, que era o Senhor Jesus. E quando era para ser envergonhada, ele transformou água em vinho. E aquele vinho que foi transformado era melhor do que havia sido servido primeiro. E eles diz a palavra, que eles falaram, mas peraí, tá esquisito. Geralmente a gente serve o vinho bom primeiro, e quando todo mundo já está aloprado, aí serve o pior, serve o mais ruim. E ali foi diferente, serviu o vinho melhor por último. Amado, convido o Senhor para fazer parte da tua vida, fazer parte do seu casamento, fazer parte da sua família, e você vai ver que a transformação chegará à tua casa. A libertação, como chegou naquele dia ali no Egito, quando Deus libertou aquele povo, chegará na tua casa, libertará, ele arrancará toda a corrente, ele desnuda o braço dele em favor da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele faz a transformação e as nações verão. Porque é isso que Deus faz, para que o nome dele seja glorificado. E quando falamos dessas transformações, irmãos, não podemos deixar de falar de Davi. Quando Deus escolheu ali um rei, quando Deus escolheu um rei, Saul não, Davi, Deus escolheu Davi. Saul, quando o povo pediu para colocar, Deus permitiu que Saul fosse colocado. Saul não honrou a Deus. Deus falou com Jessé no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 16, falou para Samuel, até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite, dessas na casa de Jessé o belemita, porque na casa dele eu tenho me provido de um rei. Quando chega lá, ele vê todos os filhos de Jessé, Eliasib, Samar, e quando Samuel viu aquele homem formoso, bonito, de boa aparência, de porte, ele olhou e falou, certamente está perante mim um ungido do Senhor. E o Senhor chegou, virou para ele e falou, olha, o Senhor não vê como vê os homens. O homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. E ali naquele momento Deus escolheu Davi. Mas não foi ali naquela hora. Por quê? Porque Jessé fez passar todos os filhos dele diante de Samuel primeiro. Passou todos. E o Senhor não era nenhum daqueles. Samuel perguntou a Jessé, ainda tem mais filhos? Ele falou, tem um pequeno, o ruivo. Está lá no mato, cuidando das ovelhas. Então não importa onde você está. O que importa é se você está fazendo a vontade do Pai. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. Tinha outros ali na frente, mais bonito, mais formoso, de boa aparência. Estava o ruivo, o menor de todos, lá no mato, cuidando das ovelhas. Quando ele chegou, o Senhor falou, está aí o meu ungido. Aí quando você lê na palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 22, 21, você vai ver que da parte de Deus vinha um espírito que atormentava Saul. Viu um espírito que atormentava, e Deus permitiu que atormentava Saul. E aí eles falaram, tem um jovem que toca harpa. E quando ele toca a harpa, a coisa funciona. Ele louva, ele engrandece ao Senhor. Ele faz com que o nome do Pai seja, que o nome de Deus seja glorificado. E eles falaram, então traz. E ali naquele momento, aquele jovem que via lá no mato, cuidando das ovelhas, aquele que enquanto todo mundo estava na casa de Jessé, porque era jovem, de boa aparência, de porte, ficava na casa e ficava no mato cuidando das ovelhas, guerreando com lobos e leões, para não permitir que eles matassem as ovelhas. Ali naquele dia, ele foi levado para o palácio real, para tocar harpa, para fazer a diferença, porque quando ele tocava, o espírito imundo saía de Saul. Então seja essa harpa, bem tocada pelo Espírito Santo de Deus, essa harpa que traz libertação, essa harpa que traz transformação no seu local de trabalho, na sua rua, na sua casa. Faça diferença, deixa Deus trabalhar através de você, deixa Deus fazer essa obra, para que o nome dele seja glorificado e as nações verão que há um Deus na sua vida, que há um Deus na sua casa,
que é um Deus que transforma, que é um Deus que cura, que liberta, que transforma tudo. Então, irmãos, quando nós começamos a falar, não me vem à memória agora sobre Esté, que estava ali, criada pelo seu primo, naquele tempo, a rainha Vasti, a rainha, esposa do rei Assuero, rejeitou um chamado dele porque ele estava bêbado para não apresentar diante do povo. E ele mandou buscar outras jovens para o palácio. E aí levou Esté. Ela achou graça diante dos olhos do rei. Quando você lê no livro de Esté, glória a Deus, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, você vai ver ali que ela achou graça. Ela achou graça diante dos olhos do rei Assuero. E ele pegou a coroa da rainha Vasti e colocou sobre a sua cabeça. Aquela jovem que foi ali para o palácio para dizer só mais uma virgem ia ser desposada pelo rei, foi a rainha. Por quê? Porque Deus quis. Então, irmãos, é esse Deus que nós servimos. Um Deus que tira do ímpio e dá para o justo. Um Deus que transforma. Um Deus que age. Um Deus que opera, como diz a palavra dele no livro do profeta Isaías, antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar da minha mão, porque operando eu, ninguém impedirá. Então, irmãos, esse Deus que nós servimos, é esse Deus que faz a diferença. Quando chega a hora dele fazer a libertação, a transformação na sua vida, ele fará essa transformação. Mas enquanto não chega essa hora da transformação, seja um canal, esteja pronto. Ah, pastor, eu estou sendo humilhado. Moisés também foi. Ah, eu estou sendo humilhado. A nação de Israel inteira foi. Ah, pastor, mas por que eu tenho que passar por isso? Não sei, mas Deus sabe. Quando nós pensamos nessa situação, quando nós passamos dificuldade, mas por quê? Lembra do que aconteceu com Jacó? Ele comprou a bênção da primogenitura. Quando chegou o tempo de ele tomar posse, aquele mês que havia vendido a bênção da primogenitura para ele, queria matá-lo. Ele teve que fugir. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, que quando ele chegou na região de Betel, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele deitou sobre uma pedra para servir de travesseiro. E ali ele viu a glória de Deus, os anjos subindo e descendo. No dia ele levantou e derramou a óleo, o azeite sobre aquela pedra. E falou, certamente isso aqui é a casa do nosso Deus. Orou e falou, Pai, se o Senhor for comigo no caminho, me der vestes para comer, pão para vestir, certamente de tudo que o Senhor me der, te devolverei o dízimo. E eu não quero falar com você sobre seu dízimo, a sua oferta, seu dinheiro, não. Eu estou falando com você sobre a situação de dificuldade, de luta. No outro dia, ele chegou na casa de Arão. No outro dia, ele chegou na casa de Labão. Perdão, igreja, não é Arão, Labão. E ali, ele foi colocado ali diante de uma mesa farta, porque era a família do seu tio, do irmão de Raquel, sua mãe. Ali, naquela situação, ele viu tudo diante dele. Num dia, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas no outro dia, ele tinha uma mesa farta. Ele tinha uma família, ele tinha tudo. Quando você lê a palavra de Deus e vê a situação, você vai ver que mesmo ali ele foi perseguido. Por várias vezes, Labão mudou o salário dele. Mas em todas as vezes que o salário foi mudado, Deus estava com ele. Então a igreja, em nome do Senhor Jesus, o Senhor desnuda o braço dele a seu favor. E a vitória será nua, será tua. Por mais que o inimigo tenta tirar, por mais que ele peleja contra a sua vida, o Senhor vai fazer a obra em tua vida, em tua casa e em tua família. Então, irmãos, confia, acredite, esse é o Deus que nós servimos. O Deus que operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Como diz no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, o Senhor, não há sombra de dúvida, nem mudança de variação. Que Deus abençoe
Tome posse da tua vitória. Sirva a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é contigo. Não olhe para as coisas que estão acontecendo. Olhe para frente. Esqueça as coisas para trás, ficar e prossiga para o alto. O Senhor Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Que Deus abençoe, que Ele proteja a tua casa e a tua família e te dê vitória em nome do Senhor Jesus. Como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, nenhuma ferramenta prosperará contra ti. A vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.